Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Eu vou no tempo de Deus e quero esmiuçar, querido. Essa oração é uma obra de arte. É uma profundidade de sabedoria, conhecimento, de verdades sobre o reino de Deus, que não deve, não quero criticar religião nenhuma, mas não é o ato da repetição. Jesus fala isso um pouco antes aqui, no versículo 7, nós lemos o versículo 9, no versículo 6, ele fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Então ele dá um modelo para nós, e não um mantra para que se fique repetindo, achando que pelo muito repetir Deus vai ouvir. Não é isso. O texto, a oração, começa com a seguinte frase: Pai nosso que estás no céu. Senhor Deus, apresenta essa palavra, essa série de mensagens diante do Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor nos ensine, que o Senhor mostre a tua vontade sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. A primeira coisa, querido, que chama a atenção, é como Jesus se reporta a Deus. Como Jesus nos apresenta a Deus. E ele apresenta a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Para uma oração funcionar, para uma oração que é uma ligação da terra e o céu através da fé, para que ela tenha essa conexão, é importante você entender para quem você está orando. Quem é Deus para você? Como é o Deus que você acredita? Como é Deus nas suas convicções? E aí eu comecei a meditar na palavra de Deus, como Deus foi se manifestando através dos tempos. E é impressionante, querido, que no Velho Testamento, se você pegar os 5 livros de Moisés, não existe a palavra Pai se referindo a Deus. E se você pegar nos outros livros do Velho Testamento, apenas no livro de Salmos, há algumas colocações de Davi, enxergando Deus como Pai. Todos os profetas, todos os homens que viram Deus como Moisés face a face, nenhum deles teve o entendimento, teve a convicção interior de entender Deus como Pai. Lá em Gênesis, Deus se apresenta primeiramente a Adão pela palavra Adonai.
Fala comigo, Adonai. O que significa Adonai? Antigamente a gente cantava até uma música, o pastor Zezinho cantou muito ela. Shalom, Adonai, Shalom. Não era assim? Shalom, Adonai, Shalom. Revelação, hein? O que significa? O Senhor, Shalom, paz. O Senhor da paz. Deus se apresenta no livro de Gênesis como Adonai, o Senhor, o soberano, aquele que existe, aquele que é o soberano, aquele que é real, aquele que existe. Será que Deus para mim hoje é Pai? Ou Ele é apenas o Senhor soberano? Há diferença? Profundas. Como eu me relaciono com um Senhor soberano? Um rei, um governador, uma autoridade? Como eu me relaciono com meu Pai? Jesus, Ele traz o nível mais íntimo dessa relação. Deus deixou de ser o Senhor? Absolutamente que não, Ele continua sendo Adonai, Ele continua sendo soberano. Mas Jesus nos trouxe para a filiação, para a paternidade. O Senhor é meu Pai. Pode falar isso comigo? Aponta lá para cima e fala, o Senhor... Agora põe a mão no coração. É meu Pai. Ele é íntimo. Em Gênesis, ele também é apresentado como Criador. Eu não vou fazer um estudo aqui, falar todas as palavras no grego, que vai ficar muito cansativo. Mas ele é apresentado como Adonai, o Senhor soberano, e como Criador, Criador do céu e da terra. No sétimo dia, o Criador descansou da sua obra. O Deus Criador do céu e da terra, o Deus Criador do universo, o Deus que formou os céus, terra e mares, são todas expressões bíblicas. Mas em Jesus, Deus Pai é o meu Criador. É aquele que me gerou. Pai é aquele que gera. Pai é aquele que me forma. Pai é aquele que concede o seu DNA, a sua estrutura para me formar. Para Abraão, também no livro de Gênesis, Deus se apresenta com um novo nome. Elohim. Deus é chamado em Abraão como Elohim. Lá a tradução é Senhor, mas o nome que está por trás de Senhor é Elohim, que significa aquele que governa, aquele que julga, aquele que tem o poder do governo, aquele que tem o poder da justiça. Veja que tanto como Adonai, como Elohim, é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que tem a mão de domínio sobre as coisas, mas Ele é um Deus distante. Ele é um Deus grande, forte, Pai. Abba, como diz Paulo, o Espírito fala em nosso coração, Abba, que é mais do que Pai, é papai, é paizinho. Mas é um papai, é um paizinho, é Abba, que continua sendo todo poderoso, que continua sendo aquele que governa céu, terra e mares, mas que cuida da minha vida, até pela quantidade de cabelo que eu tenho. Pois vosso Pai sabe de tudo que vós necessitais. É um Pai que é soberano sobre tudo, é um Senhor
é o Elohim, é o Adonai, que é soberano sobre tudo, mas também é o Pai que preocupa com cada área da nossa vida. Cada pensamento, cada desejo, cada sonho. Eu vou ficar falando dessa coisinha da minha vida, eu vou ficar falando dessa areazinha da minha vida para Deus. Deus tem coisa muito mais importante. Deus tem os refugiados da África. Deus tem coisas muito mais sérias para se preocupar sobre o mundo do que a minha coisinha, o meu problemazinho. Meu irmão, se você pensa assim, é porque você não conhece o Pai. Porque o Pai se preocupa com cada areazinha da vida dos seus filhos. Uma unha encravada, se o pai puder ajudar a desencravar, ele vai ajudar. Não é assim? Quem é pai, quem é mãe aqui? Não é assim? Nós temos muitas responsabilidades, muitos problemas, mas se o teu filho tem um cisquinho no olho, separa a tua vida para tentar lavar o olho dele lá e tirar o cisco do olho. Não é assim? Fala para o teu irmão, Deus te ama nas mínimas coisas, meu querido. Seja profeta, Deus te ama nas mínimas coisas. Abraão Elohim, aquele que governa, que julga. Andamos mais um pouquinho na Bíblia, chegamos a Moisés. Para Moisés, Deus se apresenta como o Eu Sou. Quem está me mandando para o Egito? Quem está me mandando libertar Israel? Quem é você? Deus fala pela sarça, o Eu Sou. Como assim? Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que existe. Eu sou aquele que está em tudo e em todos. Eu sou o Deus do universo. Eu sou o Deus real. Eu não sou os deuses do Egito. Eu não sou os símbolos que você foi criado lá no Egito. Eu não sou as entidades que vocês buscaram lá no Nilo, nos crocodilos, sei lá no que mais. Eu sou o que sou. E sou eu, Moisés, o Deus do universo, que estou te enviando. Querido, o Pai que Jesus nos apresentou, continua sendo o Eu Sou. E Ele tem como seus atributos, aquele que pode tudo, aquele que sabe tudo, aquele que está em tudo. Aquele que disse, Jesus falando, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação, nunca vos deixarei, nunca vos abandono. Aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Bispo, mas quem falou isso não foi Deus Pai, quem falou isso foi Jesus o Filho, mas a Bíblia fala, quer conhecer o Pai? Conheça o Filho, porque o Filho é a imagem do Pai. Quantos amam Jesus? Fala para ele, o Pai de Jesus é igualzinho a ele. Pode falar, fala aí. O Pai de Jesus é igualzinho a ele. Ele ama as crianças, ele ama o doente, ele ama o fraco, ele ama todos. Andando mais um pouquinho, com Moisés ainda, Deus se apresenta como, é uma palavrinha chata de falar, tzedkenu. Deus é a minha justiça. Quantos querem ter um pai que faz justiça para você, querido? Mas deixa eu te falar, quem está debaixo do Deus justo, vai ter a justiça de Deus sobre a sua vida. Vai ter a justiça do céu sobre a sua vida. Mesmo que o diabo, mesmo que os homens, mesmo que as pessoas más tentem armar contra você, meu querido, fique em paz. Fica firme na sua fé. Porque o Pai justo vai trazer justiça para a tua vida. Dá um aplauso a Ele para a honra e glória do nome do Senhor. Davi conheceu outra expressão de pai, do Senhor. Ele conhece Jeová Roi. Deus é o meu pastor. E aí ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me guia
pelas veredas da justiça. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele faz o meu cálice transbordar. Esse é o meu Pai. Por isso ele tem intimidade. Pode aplaudir bem forte. Esse Davi é feríssimo. Irmão, não existiu um homem tão adorador como Davi, pelo menos retratado na Bíblia. O amor que Davi tinha, o adorador que ele era, fez dele alguém que se aproximasse mais da verdade de Deus, a ponto dele escrever: o Senhor é o Pai, o Senhor é minha segurança, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha justiça. O Senhor é o meu pastor. Que é o pastor? É aquele que Davi entender, ele cuida de mim. E eu vivi 10 anos aí para o mato, escondido em caverna, nunca me faltou nada. Nada me faltará, porque eu conheço um Deus que me supre, um Deus que supre as minhas necessidades. Eu pulei um aqui, vou voltar lá atrás e vou emendar ele com Davi. Abraão também conhece o Jeová Jiré, porque quando ele vai ofertar Isaac pergunta: mas e o cordeiro? Como é que vai? Cadê o cordeiro da oferta? Aí Deus fala para ele: Jeová Jiré, Deus proverá, Ele é o provedor. Davi entendeu e escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me, porque Ele vai me prover em tudo. Esse é o meu Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus não apresenta Deus provedor, Ele apresenta que Deus é um Pai provedor. Deus não é, desculpa a comparação fula aqui, Deus não é o INSS que apenas te dá o salário para a sua subsistência básica. Ele é um Pai que quer te dar o melhor para a sua vida. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar cobra, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, porque Ele é Pai. Ele quer conceder, Ele quer cuidar do seu povo, Ele quer cuidar dos seus filhos, não como um cuidador, não como um profissional do cuidado, como um assistente social, mas como o pai cuida do seu filho. Querido, eu não sei qual é o sentimento que você tem por Deus, mas eu queria que você saísse daqui essa noite entendendo qual é o sentimento que Jesus quer que nós tenhamos. A nossa fé tem que estar fundamentada na verdade, e a verdade que Jesus deixou para os seus irmãos, para os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, é que Deus não é o pastor, Ele é o Pai pastor, Ele é o Pai provedor, Ele é o Pai protetor, Ele é o Pai cuidador. O pastor é profissional, o Pai é sangue do sangue. O pastor trata no curral, vamos falar, nas baias. O pai cuida no quarto, na mesa, olha nos olhos. Quantos querem ter uma intimidade de pai e filho com Deus, querido? Tem uma oração de Jesus que é fantástica no livro de João. Ele está orando em público e ele fala assim: Pai, eu estou orando assim por causa deles. Porque entre nós dois, a conversa é muito mais íntima, é muito mais informal. Porque eu estou falando com o meu Pai. Entra no texto que a gente leu agora há pouco. Entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te ouvirá. Davi conheceu o pastor. Davi escreve salmos. Nos salmos Deus é tratado como rocha, como escudo, como fortaleza, como salvador, como aquele que o libertador, aquele que livra. Em Josué há uma outra expressão de Deus interessante. Ele é chamado de Jeová Nissi, que significa: Deus é a minha bandeira, Deus é o meu propósito, Deus é a bandeira que eu levanto como estandarte, como meu símbolo. Eu sei porque eu vivo, eu sei qual é o motivo da minha vida, eu tenho um propósito da minha vida, eu tenho uma bandeira para carregar e para levantar nessa guerra de vida. E essa bandeira tem nome: o Senhor.
Josué tinha que entrar na terra prometida e fincar a bandeira de Israel, a bandeira de Jeová Nissi. Querido, nós temos a bandeira do nosso Pai. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a bandeira do cristão, a bandeira do evangelho da paz, a bandeira da salvação, a bandeira da reconciliação do homem e Deus. Se o Pai, querido, é sua bandeira, você vai respirar a vontade do Pai. Lembra as palavras de Jesus? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está falando, o meu Pai é minha bandeira, o meu Pai é o meu propósito, fazer a vontade do meu Pai é tudo na minha vida. Depois mais adiante, nós vamos chegar lá daqui a alguns domingos, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Viver com o Pai é satisfazer a vontade do Pai, é honrar o Pai. Primeiro mandamento com promessa, honra a teu Pai. Se Deus é meu Pai, eu devo honrá-lo, eu devo glorificá-lo, e viver Deus como a minha bandeira, propósito da minha vida, é glorificar a Deus sobre a terra. Quantos têm Deus como Pai no seu coração? Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração aqui. Repita comigo, Senhor Jesus, pelo teu Espírito, que habita em mim, que clama Abba, Paizinho, eu quero experimentar, eu quero sentir, eu quero crer de todo o coração na paternidade de Deus sobre a minha vida. Eu quero viver esta filiação todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um aplauso bem forte a Ele, glória a Deus. Um outro texto interessante, não vou entrar nele aqui, mas só como exemplo, dos dois, Deus Senhor e Deus Pai, está na ilustração do filho pródigo. O filho mais velho é Israel, tem Deus como Senhor. O filho mais novo é a igreja de Cristo, tem Deus como Pai. Um não tem o direito nem de desfrutar de um cabrito com os amigos, porque o Pai é Senhor. Mas o outro, mesmo tendo errado, quando você entende o Pai, você tem direito à misericórdia, à graça, ao perdão, ao abraço, à festa que o Pai tem preparado para a sua vida. Querido, mesmo que você erre, há um braço apaixonado do Pai para te perdoar, para te acolher e para te levantar de novo. Amém? Glória a Deus. Dá mais um aplauso a Ele, vai. Glória a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu. Hoje nós vamos ficar só nessa frase. Por que Deus? Por que Jesus? Para Jesus não tem, isso aí foi expressão. Por que Deus usou o pronome pessoal na primeira pessoa do plural? Por que não foi meu Pai Celestial, santifica o teu nome? Não, foi Pai nosso que estás no céu. E eu vou te explicar por quê, querido. Não é só expressão da língua. Tem um motivo muito sério e muito importante por trás disso. Abre comigo Mateus, capítulo 18, você vai entender o porquê. Mateus 18, versículo 18. Mateus 18, 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem,
ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Querido, o princípio da igreja está nesse versículo. Deus não veio trazer uma salvação individual, Deus veio trazer a salvação da sua noiva, do seu povo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que Deus vem buscar é a sua noiva, da qual todos nós fazemos parte, da qual cada um de nós é um órgão desse corpo chamado corpo de Cristo sobre a terra. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, mas eu não creio na igreja não, porque o bispo é careca, porque o pastor é não sei o quê e tal, então eu sou da igreja Cristo em casa, eu leio a Bíblia, eu oro a Deus, mas eu não quero fazer parte da igreja. Meu irmão, não sei nem se você vai para o céu, porque a Bíblia fala que os poderes das trevas, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pai nosso, a nossa comunhão com o reino de Deus, a nossa experiência nessa terra como homens, como pessoas vivas com o reino de Deus, querido, se materializa num negócio maluco, louco, que eu não sei onde Deus estava com a cabeça quando Ele organizou, chamado igreja, cheia de pecador, cheia de gente falha, humana, porque ela está na terra. Mas é aqui que Deus age. Por que Ele fez isso? Eu tenho uma teoria. Diz, eu não acredito em Deus porque a igreja é tão falha e vai continuar sendo. E nunca vai existir enquanto a redenção não acontecer. E sabe por que não, querido? Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de Deus. E Deus não divide a sua glória, a glória sempre vai ser só dele, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nenhum homem falar, não, aqui eu sou perfeito, igual Jesus foi perfeito. Não existe, não pode existir. Mas aqui, nessa igreja, a gente tem que aprender a perdoar, tem que aprender a amar o defeito do irmão, tem que aprender a amar a chatice do irmão, a subaqueira, o chulé dele. Porque o tchuanchu é gostoso de cheirar, né? O perfume é gostoso de cheirar, mas o chulé não é gostoso de cheirar. Amar só o perfumado é fácil, mas o amor de Cristo não é para o perfume, o amor de Cristo é para o teu irmão, do jeito que ele é. É na igreja, querido, que nós experimentamos Deus sobre a terra. Então, se você faz parte de, não, eu tenho resistência com a igreja, não sei o quê, e eu estou falando aqui da igreja de Cristo sobre a terra, de todo, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome. Em nome de quem essa igreja se reúne? Se é no nome de Jesus, então ela faz parte da igreja de Jesus sobre a terra. Se é em nome de outra coisa, aí cuidado, você está entrando em confusão. É na igreja que o Espírito Santo foi derramado, foi na igreja, e é na igreja que isso continua acontecendo. É sobre a igreja de Cristo sobre a terra que os avivamentos vão sendo construídos e vão sendo edificados, e Deus vai movendo sobre toda a terra. A gente pode falar o que quiser, pode criticar, e tem muita crítica para fazer, mas quando eu me converti 20 anos atrás, 20, quase 30 já, né? 26 anos atrás, meu Deus, a gente era um pingo no oceano. Hoje nós somos 25%, alguns dizem 30% da população. O Brasil vive hoje um dos países mais evangelizados do mundo. Enquanto as igrejas na Europa fecham, igrejas tradicionais fecham para virar boate gay, o Brasil, cada boteco fecha para vir abrir igreja. Mas, irmão, não sei se tanta igreja está certo, está errado, mas que o evangelho seja pregado, glória a Deus por isso, e cada pessoa que se converte tem um nome escrito no livro da vida, glória a Deus por isso, e cada casamento que vai ser restaurado pela presença de Deus, glória a Deus por isso. Pai nosso, vamos fechar, que estás nos céus. O último princípio dessa frase, aonde o Pai está? Nos céus.
E aqui nós temos uma coisa muito séria. Para muitos, uma crise. Como é que eu vou crer num Deus que eu não vejo? Como é que eu vou crer num Deus que não fala comigo, não aparece para mim? Eu não acredito nada. Quero te dar um texto, a gente vai orar. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo traz a resposta e o entendimento dessa expressão. 2 Coríntios capítulo 5, olha que texto fantástico. Versículo 1. Para de beliscar a menina aí, gente, maldade. Capítulo 5, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanta sabedoria. Sabemos que, ele está falando da morte, tá? Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando da morte, se morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, nesse mundo aqui, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Então vamos parar aqui. Paulo está falando, olha, mesmo que eu venha morrer, mesmo que essa casa aqui venha a ser destruída e acabe, há uma casa eterna, há um corpo eterno, que está me esperando por mim, aonde Deus habita, na eternidade. Mas eu preciso estar revestido de Deus para poder entrar lá. Quantos estão revestidos de Cristo na sua vida? Pergunta, irmão, está preparado? Não vai ser hoje não, mas fica esperto, né? Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, belisca o teu irmão, vê se ele está nesse tabernáculo ainda. Está aí? Então, é humano, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, presta atenção agora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Enquanto nesse tabernáculo, enquanto nesse corpo, nós estamos separados de Deus, nós estamos ausentes do Senhor. Por isso Deus nos enviou o seu Espírito. A comunhão, querido, com o Pai Celestial, com o nosso Pai que habita nos céus, que habita numa dimensão espiritual que não é essa terrena. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, diz o salmista. Deus está numa dimensão paralela, Deus está num mundo espiritual paralelo a esse mundo. E como que eu vou ter contato com esse Pai Celeste? Como que eu vou me relacionar com esse Pai que eu não toco, que eu não cheiro, que eu não abraço, que eu não pego, que eu não ouço a voz com esse ouvido aqui? Só tem um jeito. Ou melhor, um jeito, uma forma. Você precisa de duas coisas para isso. Primeiro, você precisa do Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo? Paulo fala, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do... Eu só consigo me relacionar com o Pai Celestial se eu tiver o Espírito do Pai Celestial. Isso é tão sério que Jesus fala, olha, eu preciso ir, eu preciso ser crucificado, eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Espírito não vem, mas quando eu for, eu vos enviarei o meu Espírito. E Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas, e Ele vos guiará, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Nós falamos quantas semanas aqui do Espírito Santo esse ano? Queridos, sem o Espírito, ninguém entende a Deus. Sem o Espírito, ninguém compreende a palavra de Deus.
Quem aqui lia a Bíblia antes da conversão e depois que você converteu, a Bíblia mudou para você? Quantos tiveram essa experiência? Todo mundo tem. Porque quem nos revela a palavra é a conexão com o céu, é o Espírito. Mas tem mais uma coisa muito importante, que Paulo vai falar agora. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Fala para o teu irmão, bom ânimo aí, levanta a cabeça. Sabendo que, enquanto no corpo estamos separados, estamos ausentes do Senhor. Agora vem. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o... Irmão, você só consegue se relacionar com o Pai Celestial se você tiver o Espírito e se você tiver fé no seu coração. Pai nosso que estás no céu. Você só vai entender esse Pai, você só vai se relacionar com esse Pai, que é o Senhor da igreja, que é o Pai da igreja, que é meu Pai, que é o nosso Pai, se eu tiver fé no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é doador de presentes, galardoador daqueles que o buscam. Por que eu vou buscar Deus? Por que eu vou vir 6 horas da manhã na oração? É porque eu creio num Deus que ouve a nossa oração, num Deus que ouve o nosso clamor, que muito vale por sua eficácia a súplica do justo, e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, se falta desejo de orar, pode ser porque falta fé. Orar para quê? Vamos trabalhar aqui. Há um equilíbrio. Há coisas que são do Espírito, há coisas que são naturais. Não adianta orar e jejuar para passar no vestibular se você não estudar. Tem que estudar. Não adianta montar a empresa e não trabalhar na empresa. Tem que trabalhar. Mas também, querido, não adianta trabalhar e não fazer a batalha espiritual, e não encher a presença de Deus, não trazer a luz do céu. E isso só vem com a presença do Senhor. Quantos creem no Pai Celestial? Quantos têm fé para buscá-lo? Fala comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Ele é teu Pai. A comunhão se refere à igreja. E você precisa de fé e do Espírito para se relacionar com Ele. Qualquer um desses pontos que faltar na sua vida, a tua vida cristã está comprometida. Bispo, eu creio na palavra, eu creio na igreja, eu trabalho, eu oro. Mas Deus não é meu Pai. Eu não consigo acreditar que Deus é meu Pai. Então você vai ter uma vida de servo. Porque a tua convicção é de um servo e não de um filho. Ah não, ixi, os seus amados, ele enquanto dorme, eu estou no colo de Deus, eu sou filho de Deus. Isso é uma convicção plena na minha vida. Mas eu não gosto da igreja, não gosto de célula, não gosto de culto, não gosto de pastor, bispo careca, então, dá até mal-estar, não gosto disso. Irmão, desculpa, mas você não vai experimentar a plenitude do reino de Deus na sua vida, porque a plenitude se consuma na igreja, se consolida na igreja. Bispo, eu creio na minha filiação, eu creio na paternidade de Deus, eu creio na igreja de Cristo, a pedra angular, eu creio no poder que está sobre a igreja, mas eu não consigo me relacionar com o que eu não vejo. Eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus. Não fala comigo, Deus, eu não tenho muita paciência. Sou muito humano, muito natural. Está faltando fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem ter uma vida plena de comunhão com o Senhor? Se coloca em pé no seu lugar, por favor. Então fecha seus olhos onde você está. Você que já foi batizado no Espírito Santo, deixa Ele orar através da sua vida. Meu Pai, nosso Pai Celestial, Pai nosso que estás no mundo espiritual,
Ori canta lama shuri canta ramassada. Enche esse lugar agora da tua glória. Enche esse lugar agora com teu Shekinah, Senhor. Deus, a glória de Deus no meio dos homens, Senhor. O Espírito Santo sendo derramado sobre o teu povo. Deus, nós precisamos do Espírito para nos relacionar com o Pai. Nós precisamos da intimidade do Espírito que clama Abba, Pai, Paizinho, Pai amado, Pai querido. Querido, peça, me enche, Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero transbordar de Ti, Senhor. Eu não quero ficar longe de Deus. Eu não quero ficar vazio de Deus. Eu quero ser cheio do Pai. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Adore, adore ao Pai Celeste. Adore ao Pai Celeste. Teu libertador, serei pra sempre teu. Jesus, Jesus, Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei. adore ao Senhor. Levanto minhas Adore ao Pai Celestial. Tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Rabacaramanda labachuri andarei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei, e Ele está aqui nesse lugar essa noite. Oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ei, ei, ei. Uou! Lindo, 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 lindo. Ele é lindo, Ele é lindo. Oh, aleluia! Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Aleluia! Lindo, lindo, lindo és. Diga isso ao Pai. Glória eu te dou, Jesus. Quando você adora o Filho,
O Pai é adorado. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Oh, lindo, 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 lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, leva, Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Repita essa oração comigo para fecharmos. Diga: Senhor Jesus, pelo teu sangue, pela fé na obra da cruz, eu me tornei filho de Deus. Então eu digo: Pai nosso que estás no céu, eu te amo, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero ser um filho que agrada e alegra o coração do Pai todos os dias da minha vida, e que toda honra e toda glória seja ao Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, meu querido. Uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nosso culto está encerrado.